Oi! Gente, eu tirei hoje o dia pra gravar vídeo e agora eu vou falar sobre sonhos. Na Bíblia, há uma história muito linda, que é a história de José. José, ele sonhava. E quando ele contava os sonhos dele, tanto para os irmãos quanto para os pais, eles ficavam muito bravos porque achavam que quando José estava contando os sonhos era uma afronta. Mas na realidade, Deus estava mostrando para José o que Deus ia fazer na vida deles. E muitas das vezes a gente tem sonhos e as pessoas olham para a gente ou debocham ou acham impossíveis. Mas eu queria contar para vocês a história de José. José, ele era o mais novo dos irmãos, creio que seja o mais novo. Porém, era o mais amado de seu pai. E esse amor que o pai dele tinha por ele causava inveja nos outros irmãos. E por isso os irmãos tinham raiva de José. E tudo que José fazia para eles é como se estivesse afrontando, como se estivesse debochando deles, mas na realidade José só queria o bem dos irmãos. Até que um dia jogaram José numa cisterna e queriam matá-lo, mas venderam ele. E imagine só, gente, nossos próprios irmãos acabar vendendo a gente por causa de inveja, de coisas assim. E não acontece nos dias de hoje. As pessoas não tentam quebrar as nossas pernas quando a gente está andando pra frente, quando a gente está crescendo na vida, aí vem aquelas palavras de desânimo, de afronta. E é assim nos dias de hoje, para tentar impedir a gente de alcançar aquilo que a gente sonha. E muitas das vezes as pessoas vêm com aquelas palavras e a gente acaba desanimando e não corre mais atrás dos sonhos. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que Deus, ele realiza sonhos. Realiza. E realizou na vida de José. José foi vendido, foi parar no Egito, aonde sofreu muito até alcançar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele foi preso, ele foi humilhado, mas tudo aquilo serviu para testemunho. Por isso que muitas das vezes a gente passa por situações difíceis na nossa vida, porque lá na frente a gente vai entender e vai poder ajudar uma pessoa. Eu passei por isso, se você está passando por isso, saiba, se eu conseguir, você também vai conseguir. E assim, muitas passagens bíblicas de pessoas que sofreram muito, mas triunfaram no final. E os inimigos tiveram que ver a glória do Senhor se manifestar através do servo fiel. Então, se você é fiel ao Senhor, saiba que Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Se ele fez uma promessa na sua vida, ele vai cumprir no tempo dele. Às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo, mas a gente não é movido pelo nosso querer, a gente é movido pelo querer de Deus. Por isso que muitas vezes a gente não entende nada do que acontece na nossa vida. Por isso que a gente tem que estar sempre embaixo das potentes mãos de Deus, porque é Ele que dá o livramento, é Ele que realiza as promessas, é Ele que faz o impossível na nossa vida. E se Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje, vai fazer eternamente, porque Ele não muda. Entendeu? O mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje, é o Deus que vai operar amanhã. Então eu queria dizer para você, se você tem os seus sonhos, ainda que pareça difícil, a trajetória seja difícil, porque na vida de José não foi fácil. Ele passou por várias provações, passou por provações dentro de casa, passou por provações pelo caminho, né? Até chegar no Egito. Quando chegou no Egito, ele passou por provações também, porém aonde ele estava, ele sempre deu fruto, ele sempre mostrou que era diferente, que era servo de Deus e que estava ali para fazer a diferença. Então, se você tem sonhos, corra atrás, coloque na mão de Deus, fala para Deus, para ele realizar os sonhos dele, porque os sonhos dele são infinitamente maiores que os nossos. Então, eu queria dizer para vocês que José, ele se tornou governador do Egito. Olha só para vocês aí, os irmãos dele tiveram que se prostrar diante dele porque eles venderam e acharam que ele ia se tornar um escravo comum, porém os sonhos de José se realizaram e ele se tornou governador do Egito. E olha só para você ver, de escravo a governador do Egito. Então, gente, não importa o que você estiver passando, coloca os teus sonhos na mão de Deus que Ele pode realizar. Basta você ficar de joelhos e clamar ao Senhor, pedir para Ele a direção e se entregar verdadeiramente para Ele, porque Ele vai realizar o melhor dele na sua vida. Não desista dos seus sonhos.
Você diz eu não posso, você diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza